Boa tarde. Boa tarde. Em Arapiraca, 13 horas. 1 da tarde, anota aí, dia 10 de abril do ano de 2024. Seja bem-vindo, quarta-feira, né? E hoje a gente recebe aqui o doutor Eduardo Augusto Almeida, psicólogo, e o tema da entrevista de hoje. Coloca na tela, Marcão. Se não for minha, não será de ninguém. Você já ouviu essa frase? Pois é, a gente vai falar hoje sobre essa abordagem. Por quê? Porque nós estamos vivendo tempos sombrios no Brasil, no nosso estado, na nossa cidade, em relação à questão do feminicídio, né? Que é um problema que está todos os dias estampados nas principais páginas dos principais sites de notícias e jornais, enfim, telejornais e até na nossa programação aqui. Mas quero trazer alguns dados aqui para vocês que nós pegamos aqui. Esses são dados de 2023. O Brasil registrou 1.463 casos de mulheres que foram vítimas de feminicídio no ano passado. Ou seja, um caso a cada 6 horas. Esse é o maior número registrado desde que a lei contra feminicídio foi criada em 2015. O número também é 1,6 maior que de 2022, segundo o relatório publicado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, FBSP. A pesquisa apontou que 18 estados apresentam uma taxa de feminicídio acima da média nacional de 1,4 mortes para cada 100 mil habitantes. O estado com maior taxa no ano passado foi o Mato Grosso, com 2,5 mulheres mortas por 100 mil habitantes. Empatados em segundo lugar, os estados mais violentos para mulheres foram Acre, Rondônia e Tocantins, com taxa de 2,4 mortes por 100 mil. Na terceira posição aparece o Distrito Federal, pasmem, a capital, né, Brasília aí, né, cuja taxa de 2,3 por 100 mil habitantes no ano passado. Já as menores taxas de feminicídio foram registradas no estado do Ceará, 0,9, São Paulo, 1 por 100 mil, e Amapá, 1 por 100 mil. Porém, a pesquisa destaca que no Ceará é preciso fazer uma ressalva. Desde a tipificação da lei em 2015, a Polícia Civil do Ceará tem reconhecido um número muito baixo de feminicídios quando comparado com o total de homicídios de mulheres ocorridos no estado. O que nos leva a crer que estamos diante de uma expressiva subnotificação, apontou o Fórum. Em 2022, por exemplo, de um total de 264 mulheres assassinadas no estado, apenas 28 receberam a tipificação de feminicídio. O número é 10,6% do total de assassinatos. Desde que a lei contra feminicídio foi criada, em 2015, quase 10,7 mil mulheres foram vítimas do crime no país. A pesquisa não possui bases anteriores porque não havia uma legislação sobre o assunto. Eduardo Augusto Almeida, psicólogo, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, é um prazer estar aqui como sempre, embora o assunto hoje seja muito sério, porque hoje o papo tem muito mais, me permita olhar para a câmera, muito mais a ver com a ouvinte do que com o ouvinte. Eu estava ouvindo esses dados, você falou sobre esse tema comigo pelo Zap, e eu comecei a procurar o perfil do homem que maltrata, que abusa e que violenta a mulher. E para você, eu me dirijo para você, mulher mesmo, olhando para você que está noiva, que é esposa, que está namorando, que está tendo uma relação, hoje a ideia é lhe dar alguns toques de, antes de você casar com um sujeito, ou antes de você ter uma relação e morar junto, você observar o padrão dele e pular fora, porque eu não conheço homens eu não conheço ex-estuprador, ex-feminicida, ex-agressor, eu não conheço. Eu sinceramente não conheço, e a categoria psicológica é enfática em dizer que você não tem esses números, você não tem uma terapia que funcione para isso. É um padrão de comportamento, e esse padrão de comportamento tende a se manter. E durante o programa a gente vai dando uma dica de como você evitar, aliás, como você fugir disso e acionar a lei o mais rápido possível. E assim, eu vinha pensando, né, no peso que seria esse programa de hoje. Geralmente a gente toca o barco aqui com muita descontração, com menos seriedade, e eu vinha pensando exatamente isso que você falou. Esse programa é um programa dedicado para a mulher. Isso.
Porque dificilmente a gente vê o contrário. Se você não for meu, você não vai ser de ninguém. É difícil acontece. Mas eu acho que acontece de meio caso para 10 de mulheres. Mais. Né? De meio caso para 1 milhão de mulheres. Pois é, né? Então, assim... Mas eu não queria, Eduardo, focar agora no final, que é justamente no feminicídio, no ato consumado do feminicídio. Eu queria focar na infância. Sim. Eu queria ver, eu quero saber, quem está em casa também pode participar pelo 99639-8389, tá? 30 segundos para você dar a sua opinião. O que é que você acha, né? Que tem jeito? Como é que isso poderia ter jeito? Então, 99639-8389. Estou aqui também. A Neide já está aqui no nosso chat, né? A Neide está aqui, já está ligadinha, né? Um abraço para você. Ela diz: misericórdia, essa frase é forte, só Jesus na causa, mas Deus está no comando de tudo. Pode ter certeza, sim, Ele Amém. está, né? Ele sempre está. E eu queria perguntar a você o seguinte, Eduardo: para chegar na consumação desse ato brutal, covarde, né? Se a gente rebobinar a fita, vamos dizer assim, e voltar para a infância, Sim. né? Aí é onde eu quero saber como psicologicamente que a gente pode formar cidadãos, porque são eles que fazem o feminicídio, né? Que eles sejam pessoas saudáveis, que eles consigam ouvir: eu não te quero mais, não dá mais certo, vamos separar, vamos ficar numa boa. E aceitar. E a vida segue, como Sandy Júnior. Foram pra TV, né? Eu falei ontem sobre isso. Foram pra TV pra dizer: nós estamos separados. O Brasil quase cai, né? E não teve briga, não teve escândalo, não teve nada. Não teve. E aí tem gente que diz assim: não, isso é coisa de pobre. Não é coisa de pobre, não. Eu conheço muito pobre que se separou na boa. Também conheço. Sem nenhum problema. Exatamente. Homens com juízo, homens que sabem que até ali deu, ali não vai dar mais, homens que sabem o limite da relação. Pois é, então eu queria saber se isso tem alguma coisa a ver com uma coisa chamada dependência emocional e o que a psicologia pode preconizar para quem está em casa agora, que tem um filho adolescente, né? E que de repente tem um pai que tem esses traços. E eu vou falar aqui, depois eu falo de mim. Vamos lá. Tá bom. Se você for rebobinar a mesma fita e voltar para a infância, aí eu vou ser obrigado a citar Freud quando ele fala que a função paterna, isso pode ser feito pelo pai, por um tio, por um avô, por um padrasto, é dar limites, atenção, dar limites e proteção. Limitar, disciplinar e proteger. Essa é a função paterna. A função materna é dar amor, nutrir e educar. Perfeito. Para você ter meninos que viram homens agressores, alguma coisa está falhando nessa função protetiva paterna. Então o pai não está protegendo, está expondo o garoto à violência, está expondo o garoto a brigas domésticas, ou seja, ele grita, a mãe baixa a cabeça e tudo mais. E ele está vendo o padrão e repetindo um padrão. Normalmente, crianças que são assim, elas não têm limites. Então, elas são birrentas, elas são chatas. Aquela típica criança chata que diz eu quero, e se a mãe e o pai não fizer, arma um escândalo, arma um terrorismo e aquele tipo de pivete que é o pior que você pode ter. Eles não têm limite. Não tem limite em casa, não tem limite na rua. E uma coisa, são garotos que gritam com as mães, porque estão vendo os pais gritando. O pai gritando. Está vendo um avô gritando, está vendo um tio gritando. Então ele está repetindo um padrão de violência, primeiro verbal e depois não verbal. É aquele garoto que quando está contrariado, ele bate, dá soquinho na parede, chuta a cadeira, quebra alguma coisa. É aquele garoto que não aceita um não. Ele não aceita um não, desde pivete. E a tendência é que ele vá crescendo sem aceitar nãos. Então ele é aquele pivete na escola que a nota é baixa, ele dá um berreiro, a professora dá um limite, ele faz um escândalo. E ele vai crescendo adolescente nesse nível, sem limite, sem a contrapartida, e vira um adulto que vai reproduzir isso de maneira mais... exacerbada. Mas não era essa palavra, de maneira mais constante, pronto. Certo.
que qualquer coisa é um não, é o agressor do time de futebol, é o cara que grita quando o time perde, o cara que quebra tudo em casa quando o time perde. A mãe fala, ele grita com a mãe, grita com as irmãs. E aí vem uma dica pra mulher: se você namora com alguém assim, corra, mas corra mesmo, acabe a relação. Não vale a pena casar com um sujeito que grita com a mãe ou com as irmãs, porque se ele grita em casa, imagina com você. Perfeito. E tem um padrão. Existe um padrão. Uma vez eu tenho uma prima em Maceió. E uma vez eu fui conversar com o marido dela. Eles se separaram. Pronto, é um dado. É uma exceção à regra. Não. Eles se separaram numa boa. Uma exceção à regra. Né? Numa boa. Estavam, né? Mas na época eles eram casados. E na época eu tinha uma namorada. Eu não vou dizer o nome dele aqui, porque ele é um cara muito conhecido em Maceió. E não vou falar o nome dele, não. Mas eu perguntei a ele: fulano, como é que você escreve... como é que você escolhe uma pessoa para você se casar? Por que você escolheu minha prima? E disse o nome dela. Sim. Aí ele disse assim: André, eu vou lhe dar uma dica. Quando você estiver para casar com a mulher, preste atenção como é que ela trata a mãe dela. Exatamente. Aí eu disse: como assim? Como ela tratar a mãe dela, ela vai lhe tratar. Então, meu irmão, se ela tratar a mãe dela bem, ela vai lhe tratar muito bem. Mãe e pai, né? Pensando no marido. Sim. E a mesma coisa. Então, eu vou pegar o gancho aqui, né? Estou recebendo uma mensagem aqui, eu vou preservar a fonte. Estou recebendo no meu privado. Uau. Que diz assim: meu irmão, estou sofrendo com esse problema. Minha filha insiste no relacionamento com um cara possessivo. Só Deus. Olha aí os dados dos feminicídios em todos os estados brasileiros em 2022 e 2023, tá? O Marco Aurélio está colocando na tela. Quem está acompanhando a gente aqui, se você não está acompanhando, esse programa fica gravado. E o tema do programa de hoje é: se não for minha, não vai ser de ninguém. Aquela frasinha que você já ouviu, né? Que a polícia militar, pela guarnição da Maria da Penha, um grande abraço a todos esses heróis e heroínas que tentam, né? Que tentam prevenir. Eu não sei se dá para prevenir um trem desse, né? Porque quando o cara bota na cabeça que vai fazer, aí pronto. Aí só Deus mesmo intervindo, porque haja policial militar, haja guarnição, haja gente para proteger tanta mulher indefesa. Sim. De tanto caba covarde. Verdade. Né? Então, olha aqui. A pessoa mandou para mim aqui: eu estou sofrendo com esse problema. Minha filha insiste no relacionamento com um cara possessivo. Olha aí, um pai que vê a filha se aproximar de um caba ruim, né? E ele não tem o que fazer. Ele pode mostrar esses dados para ela, pode mostrar o programa para ela, porque eu tô dando, assim, a gente tá falando de dicas de como prevenir um casamento com um cara possessivo que vai gerar um feminicídio. A possessividade, as pequenas limitações, não vai com essa roupa, não sai com aquele grupo, eu não quero que você faça isso, já são sinais de que a relação tende a se tornar disfuncional. Eu gosto desse termozinho, que não funciona bem. Uhum. Ou para um ou para outra. Uhum. É um cara que se ela não fizer a programação dele, ela não faz a dela. Já é um prenúncio. Menor, mas um prenúncio. Aquela frasezinha do card: se não é minha, não é de ninguém. É um cara que vai lhe... Sabe aquela música do Roberto Carlos, Esse Cara Sou Eu? Sim. Pronto. Uhum. Aquele... Eu sei que o Roberto não fez nessa intenção, mas ele é exatamente o perfil de um cara agressivo, um cara possessivo, o cara que liga pra você toda hora, que pergunta onde você tá, e se você não disser é um problema de briga. Você fez isso. Eu conheço um casal, quer dizer, agora esse casal, eu espero que continue sendo ex, que o cara conseguiu hackear e-mail, telefone, compras, e todas as vezes ele apontava que a culpa era dela. O fracasso da relação, a culpa é dela. Isso é muito ruim. Mas isso é muito ruim, porque cria na mulher uma situação de que ela tem um filmezinho chamado Gaslight, da década de 60, 70, e cunhou uma forma de agressividade contra a mulher chamada gaslighting. Então o cara vai montando um cenário onde ela é a doida, onde ela não sabe o que faz, onde ela não faz a escolha direita, onde ela não tem juízo. O cara vai enlouquecendo, literalmente enlouquecendo a mulher devagarinho. Então, para esse pai aí, a minha preocupação também, porque ele tá vendo que a filha está entrando numa fria. Então pega os dados de feminicídio, ou pega essa entrevista nossa aqui e mostra para ela, porque
A ideia hoje é como evitar de entrar num buraco desse e o que fazer para sair melhor. Uhum. O Renato Russo, quando ainda estava aqui, ele disse que, e eu vi essa entrevista dele, depois eu vi, ele falou que, ele fazendo alusão a uma das mais belas poesias que ele já tinha ouvido e visto, que é uma música da década de 70, composta pelo Peninha, chamada Sonhos. Sim. Quem é da década de 70 como eu aí vai lembrar. Eu sou de 80, eu lembro dessa aí, viu? Né? Não sei a idade da gente, não. Eu tava pensando nessa música ontem. Todo mundo sabe que eu sou apaixonado por música e por cinema e por pets. E olha só o que a letra dessa música diz e olha a maturidade desse cara, né? Ele diz assim: tudo era uma brincadeira e foi crescendo, crescendo, me absorvendo. E de repente eu me vi assim completamente seu. Vi a minha força amarrada no seu passo. Vi que sem você não tem caminho, eu não me acho. Vi um grande amor gritar dentro de mim como eu sonhei um dia. Quando o meu mundo era mais mundo e todo mundo admitia uma mudança muito estranha, mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria no meu jeito de me dar. Quando a canção se fez mais forte, mais sentida, quando a poesia fez folia em minha vida, você veio me contar dessa paixão inesperada por outra pessoa. Aí vem o desfecho da maturidade desse cara. Ele diz assim: mas não tem revolta não. Eu só quero que você se encontre. Ter saudade até que é bom. É melhor que caminhar vazio. A esperança é um dom que eu tenho em mim. Eu tenho sim. Não tem desespero, não. Você me ensinou milhões de coisas. Tem um sonho em minhas mãos. Amanhã será um novo dia e certamente eu vou ser mais feliz. Para não perder o lance da poesia, tem uma música do Renato Russo chamada Vento no Litoral, que é um fim de relação. Literalmente é fim de relação. Eu não vou lembrar a letra toda. Se você puder me ajudar, eu agradeço. De tarde quero descansar. Isso, no finalzinho. Agora está tão longe ver a linha do horizonte me distrai. Dos nossos planos é que tenho mais saudade. Quando andávamos juntos na mesma direção. Aonde está você agora, além de aqui, dentro de mim? E lá mais um pouquinho para frente, eles não importa quem errou, mas não importa quem errou. Esqueci o resto. Meu Deus, uma hora tá horrível. Mas assim, o que ele diz no finalzinho quem é o cantor? André Pepe. Digamos assim, o plano agora é estarmos bem. Você lá e eu cá. Mas não é lá enterrada, é lá com a sua vida, lá com as suas histórias novas. Olha aí a letra. Caramba, você, cara. Cadê? Agimos certo sem querer, mas foi só o tempo que errou. Vai ser difícil eu sem você, porque você está comigo o tempo todo. E quando eu vejo o mar, existe algo que diz que a vida continua e se entregar é uma bobagem. Já que você não está aqui, o que eu posso fazer é cuidar de mim. Ponto. Acabou a relação, a vida segue. Nenhuma relação define a gente. Essa assessoria aqui é incrível, né, bicho? Fantástico. Eu amo esses caras, A relação acabou com maturidade, deu o que tem que dar, fez tudo. Sim, um casal chegou no divórcio, houve falhas de todos os lados, ninguém errou sozinho, todo mundo acabou falhando. Mas assim, falhou, beleza, deu. Em honra daquela relação que eu tive, e pensando nos ganhos e nas perdas, eu vou começar de novo com outra coisa, com outra pessoa, com outra situação. E ela é livre para fazer isso, porque ninguém é de ninguém, cara. A gente chama minha esposa, minha namorada, mas assim, sabendo que esse negócio de minha não é posse. Não é um território que você marca, delimitou, tomou de conta e é seu. Isso é um absurdo uma coisa dessa. É verdade. Então, enquanto está comigo, bem, depois de estar, passou o tempo, não estamos mais juntos, eu soube de um caso que a mulher terminou com o rapaz, e o cara muito, muito machucado, aí o cara disse assim: na verdade, o erro foi meu. Aí ela perguntou por quê? Porque a expectativa era minha. Uhum. Poxa, isso é de uma maturidade incrível. Não teve raiva, não teve rusga, não teve dor de cabeça. Mas ele dizer pra ela assim, que o erro foi dele porque a expectativa era dele. Você não escuta um homem dizendo isso. E tem um detalhe. A gente vai pro intervalo, mas antes do intervalo eu quero falar do caso Ana Hickman aqui, por exemplo. Né? As pessoas que acompanhavam as lives, os vídeos dela, as pessoas já falavam que aquele cara era muito estúpido. Estúpido, possessivo, né? Centralizador, grosso. Né?
Então, aí fica... Depois que foram entrevistá-la, por exemplo, ela falava... Eu já estava tão acostumada com aquilo que aquilo era imperceptível para mim. Era uma coisa normal para mim. Normal você ser grosso ou receber grossura de uma pessoa. Aí vem aquela frase, mas é o jeito dele. Não, filha. Pode até ser o jeito dele, mas não é justo que seja com você. Simples. Ah, mas é a personalidade. Antes de você fechar, eu ouvi uma live do pastor, esqueci o nome dele agora. Uma coisa que eu não ouço todo dia. Josué Gonçalves, um negão, um carioca. Que a moça ligou, uma live foi: o meu marido me bate, me humilha, o que eu faço? Aí o pastor olhou pra cara dela assim e disse assim: minha filha, uma das coisas que Deus não é idiota, porque se Deus é teu pai, ele não vai querer que você fique apanhando do marido. Então assim, existe divórcio. Saia. Diante de Deus não tem problema. Por quê? Porque você está apanhando. E não é justo que uma filha de Deus passe a vida inteira apanhando. Eu achei disso de um cuidado tão bonito, vindo... Porque nas igrejas o que você ouve é o que Deus uniu, o homem não separa. Pois é. E foi de um cuidado de um jeito tão bacana que eu não canso de mencionar essa história. Pois é. O Ronaldo mandou um áudio aqui, a gente vai para o intervalo, só queria dizer um negócio, né? Quando você estiver envolvida num relacionamento abusivo, que você estiver apanhando, que você estiver sofrendo violência de um canalha, e esse canalha frequenta uma igreja, e você frequenta também, você chega no seu pastor lá, e não, vamos orar, não sei o que lá. Ó, eu vou falar um negócio pra você. Eu não sei não, que talvez, né? Porque, minha, vou dizer um negócio a você, sabe? Eu mandava esse pastor, venha dormir com ele. Leve pra casa. Entendeu? Leve pra casa. Pois é, leve pra casa pra ficar com ele. Assuma, case com ele. Entendeu? Porque, inclusive, isso também é um grande problema que as pessoas enfrentam, né? Ah, porque eu me casei e eu sou crente, independente da religião que você seja. Ou católicas. E o que Deus uniu, rapaz, Deus uniu o cara com você pra você levar a porrada. Então, esse Deus que você serve aí, não é o que eu acredito não, viu? Intervalo, eu volto já já. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão.
só uma RAM tem. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Que só uma RAM tem. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks.
O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Programa mais saudável do rádio. Saúde em foco. Se não for minha, não vai ser de ninguém. Não será de ninguém. O tema da entrevista de hoje com o psicólogo Eduardo Augusto Almeida, uma abordagem da psicologia sobre a questão de como é que se forma um feminicida. Como é que ele cresce. Né? Porque ninguém nasce feminicida. Né? Você nasce uma criança. E aí você vai, como o doutor falou aqui, você vai crescendo, formando padrões, mantendo e os repetindo. E aí, o que acontece na fase adulta, você não aceita um não. Você não aceita um rompimento. Você não aceita terminar uma relação. Então, uma mensagem do Ronaldo aí, pelo 99639. Vamos lá, Ronaldão. Um grande abraço para você. Boa tarde. Acabou a relação. Boa tarde, André. Boa tarde, psicóloga aí. Eu agora lembrei, tô rindo aqui, vocês falando aí da música. Lembrei daquela música do, acho que é Legião Urbana. Isso aí é tudo falta de amor. É só o amor, porque o amor, ele perdoa, o amor, ele suporta tudo. E as pessoas hoje não têm mais amor. Quando existe amor, tudo se perdoa, tudo dá certo nos casais. No nosso tempo, no meu tempo mesmo, a gente brigava, a gente discutia, mas se perdoava um ou outro até hoje. Se não existia amor, sempre vai ter isso. E vai ser pior daqui para frente. Se você ler a Bíblia, isso é só um começo. A gente sabe disso. Um abraço, uma boa tarde. André, Obrigado. O Ronaldo está fazendo alusão à música Monte Castelo, que cita Coríntios 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, né? sem amor nada seria. Sem amor nada seria. Me permita pegar esse gancho. Antes de falar da menina, a gente falou do menino, falta falar da menina. Eu canso de dizer em palestra, em aula, em qualquer lugar que eu vou para paciente, que amor não é sentimento. Já tivemos esse papo aqui. Uhum. Amor é comportamento. Amor é o que o amor faz. Se eu falo que amo e bato, eu tenho uma namorada há 3 anos e pouco. Anne, sei que você tá vendo. Beijo, amor. Eu tenho uma namorada há 3 anos e pouco. Né? Namoro na TV, no SBT. Eu digo que amo. É horrível, sabe? Já acabou, inclusive, o programa. E se eu digo que amo e bato, humilho, restringo, limito, corto, não vai com essa roupa, só vai com aquela, não vai com aquele grupinho, não sei o quê. Sai do trabalho, venha pra casa, que mulher... Que amor da boba é esse? Desculpa a expressão. Que manifestação de amor é essa? É posse. Aí deixou de ser amor. Ele falando da Bíblia, falta de amor, eu até concordo. Se você entender que amar é cuidar. Já que a gente tá falando de música, quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Mas não é cuidar de um carrinho que eu comprei, que é meu e só eu ando nele. Não é assim. O homem tem uma vida, eu ouvi isso agora no almoço. Você tem uma pegada, você tem um jeito, eu tenho outro jeito. E ela tá certa. O que me resta é respeitar o jeito dela e apoiá-la no jeito dela. Isso é amor. Mas não, só vai do meu jeito é o que presta. Aí já não é mais amor, aí já é posse, aí já estragou o negócio. Isso é um comentário, só para não perder o fio da meada. A gente falou do menino, da criação do menino. A criação da menina, o que eu entendo, as mulheres vão perdendo o poder que tem desde a infância. Você não pode isso porque você é menina. Baixa as pernas porque você é menina. Abaixa o tom porque você é menina. Você não pode fazer o que seu irmão faz. Então vai tolhendo a mulher e ela fica sempre refém de um homem. Se o seu irmão fizer, você pode fazer. Se o seu irmão for, você vai com ele. As próprias criações antigamente, para a mulher dar um A, o marido tem que olhar para a cara dele e autorizar. É esquisito.
E essa coisa cultural foi perpassando para essa sociedade. Qual foi a solução que se arrumou? Desmistifica o homem, o fazer masculino, e você pega uma situação feminina e dá uma esticada. Tipo assim, empoderar uma mulher basicamente é formá-la dizendo que ela pode ir para os extremos. Não concordo com isso. Uhum. Eu nem concordo com emascular. Eu achei esse negócio, depois que eu vi a Barbie, eu vi esse termo, emasculação do homem. É tirar do homem aquilo que ele tem. O que é que ele tem? Vamos para o que eu falei no começo. A função de proteção é dele. Quem tem que proteger. Para o Freud, não sou eu quem está dizendo. Sigmund Freud, pai da psicanálise. Painel, organizador. A função paterna é proteção e limite. Ponto. A função materna é amor e nutrição. Ponto. Então, essa coisa de proteger, de dar limite, tem que ser de quem faz a função do pai, da função paterna. E aí, se eu tirar isso de um homem, o que é que sobra? Nada. É verdade. Voltando para o caso Ana Hickman, por exemplo, né? A gente percebia, as pessoas que a seguiam, eu não seguia. Seguia não. Tá? Mas aí as pessoas que a seguiam, conheço algumas pessoas que seguiam, diziam, não, mas ele era assim mesmo, ele sempre fazia isso. Ele sempre fazia isso. Era sempre um cara ranzinho, era sempre um cara grosso, um cara, entende? E aquilo tinha ares de, entre aspas, normalidade. É o tal é porque vai pra conta do aceita a pessoa como ela é. Pois é. Não. Pois é. Olha, eu vou falar um negócio pra você, tá? Eu não levo grito de ninguém. Eu, André Pepes, não levo grito em lugar nenhum. Certo. Em lugar nenhum. Se você gritar comigo, você vai levar um grito 10 vezes, pode ter certeza. Você pode ser o que você for. Eu vou preso, acabou-se. Não lhe dou o direito de levantar a voz pra mim. Não dou a ninguém. Como ninguém gosta de ser gritado. Maluco é brabo. Né? Não sou brabo não, só não sou besta. Né? Gritar com a sua nega pra lá. O que você quiser. Com a nega também não. Nem com a nega, nem com a branca, nem com a amarela. Quem você quiser, meu filho. Só não vai gritar comigo. Tá certo? Que não vai dar certo. Não vai. E por que eu tô falando isso? Eu falei que eu ia falar um negócio meu aqui. E até a Valéria disse, cuidado. Eu digo, não tem que ter muito. Um abraço aqui para o Franklin Lúcio, corretor de imóveis, que tá ouvindo a gente aqui. Abraço, né? Franklin. E eu queria dizer o seguinte. Eu fui criado pela minha tia e pelo meu tio. Meu tio era um pastor evangélico. Tá aí o camarada. O camaradazinho, né? Com a Ana Hickman. E aí, o meu pai era um cara abusivo. Ele batia na minha mãe, ele confiscava o salário dela. Ela tinha que trabalhar e receber o salário todo e entregar a esse cara, né? Tem muita gente que diz assim, não, mas era o seu pai, né? E você tem que perdoar e tal, parará. Beleza. Você tem que perdoar para você se livrar do peso que você carrega quando você não perdoa uma pessoa. Um saco de tijolo que você leva para lugar nenhum. Mas assim, inclusive a galera da igreja tem uma visão equivocada, na minha opinião, sobre isso. Que perdoar não significa que você tenha que voltar a conviver. Não tem lugar nenhum isso. Pois é, não tem, né? Jesus deve ter perdoado Judas, mas Judas se enforcou. Jesus não viveu com Judas mais não. Tá certo? Judas se lascou pra lá. Tá certo? Então, por que eu tô falando isso do meu pai? Porque meu pai biológico não é referência pra mim. O meu tio que me criou é. Função paterna. Ele exerceu a função paterna com você. Gente, eu tinha 5 anos de idade quando isso aconteceu. E depois que a minha mãe morreu, eu fui morar na casa da minha tia apenas 3 anos depois. Eu nunca vi o meu tio levantar a voz para minha tia, que me criou, que são meu pai e minha mãe. Nem vi minha tia levantar a minha voz pro meu tio. Eles não fizeram 50 anos de casados, porque quando eu estava com 48, ela faleceu. Entendeu? Então, esses são os padrões que eu tive. A gente briga. Qual é o casal que não discute? Só que vai passando a idade, Eduardo, né? Você completou aniversário agora há pouco. Uhum. E você vai percebendo
que você vai crescendo, tem certas coisas que não fazem mais sentido. Que não é importante, que não é besteira. Que não importa mais. Mas eu queria saber, Eduardo, eu até convido você a, na próxima semana, estar aqui nessa parte 2 desse mesmo tema, porque é um programa rico e a gente tenta até trazer outras pessoas que possam falar sobre isso. Quando é que a mulher... Porque a gente emite sinais. Eu sempre dizia na faculdade, eu sempre me dava muito bem com as meninas, porque os garotos sempre falavam de futebol e de cachaça. E as meninas não gostavam de ouvir isso. Eu nem jogo futebol, e naquele tempo eu não tomava cachaça. Não tomava, tá? E aí, na segunda-feira a gente sempre ia conversar alguma coisa e tal, e as meninas falando alguma coisa, enfim. E a gente falava de relacionamento. E às vezes tinha uma que chegava, se queixava, falava... E eu sempre falava uma coisa, eu dizia, olha... O homem, quando ele quer conquistar, ele se transforma num anjo de luz. Né? É que nem vendedor de automóveis. O cara que não chama... O cara que chama palavrão, ele não vai chamar. O cara que não vai pra igreja, ele vai pra missa. Não arrota na mesa. Não peida. Exato. Né? É isso mesmo. Se arruma, bota uma beca. Tudo lindo, né? Tudo fake. Manda buquê pra você, entendeu? Minha filha, cuidado. Vai naquela dica do comecinho do programa. Olha, me dirigindo a você, diretamente a você. Olha o namorado, o marido, o projeto em casa. Se ele gritar com a mãe, desrespeitar a mãe, desrespeitar as irmãs, é umas muitas coisas que em psicologia 2 mais 2 são 4. Ele vai fazer com você. Ah, não, mas ele vai mudar. Meu bem, não muda. A gente tem de 0 a 7 para formar uma personalidade, de 7 a 14 para confirmar e de 14 para o resto para manter aquilo ali. Ele não vai mudar. Muita oração. Eu não conheço pessoas que como é que eu vou dizer? Que a mulher orou e o cara que se converteu para isso. Porque ele tem que querer, ele não quer. Ele tem um padrão. Gritou com a mãe, gritou com a irmã, vai fazer pior com você. Então, se livre. Ah, mas ele é lindo. Meu bem, beleza não põe a mesa, cara. A gente se apaixona por uma imagem, mas tem que saber se aquela imagem realmente bate. Então, o tempo vai mostrando quem ele é. Uhum. E também o tempo vai mostrando quem você é. Essa dica eu escutei de alguém, depois de muito velho. Eu tenho mais de 30 anos. Não, 27, 28 anos. E eu devia ter aplicado isso na vida mais cedo. De saber quem são as pessoas no seu habitat natural. Porque elas vão fazer com você pior. Porque aí o habitat na casa de vocês dois, é dele. E aí o que ele fazia com a mãe vai piorar com você. É uma dica que é batata, ela sempre funciona. Pule fora. Eu sei que você vai sofrer um pouquinho, tá acabando a relação, mas é melhor sofrer um pouquinho agora do que muito depois. Não é terrorismo. Eu conversando com o André aqui no intervalo, que toda mulher devia aprender a se defender. Toda. Andar na bolsa com spray de pimenta, com taser. O meu pai, meu finado pai, fez a doidice de ensinar a minha mãe a atirar e dar pra ela uma pistola. E a minha mãe conta isso sorrindo. Meu pai faleceu em 2007, câncer. Ele contava também isso. Ele dizia pra mim, toda mulher, meu pai era policial militar, toda mulher deveria aprender a se defender. Eu tenho 2 filhas e um filho. A ele, eu digo, eu não bato em mulher. E homem que tem juízo não bate nem grita pra mulher nenhuma. Inclusive para suas irmãs. Entendeu? Entendi. E elas, eu coloquei no Muay Thai. Elas têm que aprender a se defender. Tem mensagem aí da Neide. Vamos lá ouvir a Neide aí. Ela tem uma opinião sobre esse assunto. Vamos lá, Neide. De meu amigo, quero dar uma opinião. Esse homem aí que tá falando agora, é verdade, ele tirou a palavra da minha boca. O que tá faltando é o amor nas pessoas, que hoje não tem. Antigamente tinha amor, hoje não existe mais amor. É o diálogo, é a compreensão. Mas hoje estão assim, com qualquer coisa, parece uma tocha de fogo, um palito de fósforo quando acende. Aí é um fogaral, o marido e a mulher. Aí um não quer compreender o outro não quer compreender. Aí começa a tribulação dentro da casa, aí as crianças que estão ali estão vendo aquilo. Olha, eu não sei não, é a falta de amor. É isso que esse homem falou e é verdade, meu amigo. Só Jesus na causa com esses casais que vivem aí.
Outra coisa, tem muita gente que conhece homem pelas internet, já bota dentro de casa, não sabe quem é, não procura saber quem é. Muitas mulheres são assim também, viu? Tem muitas mulheres que fazem isso, não todas, mas a maioria sim. Então, que Deus cuide de todas e proteja e que essa palavra ela venha mudar, ela venha ser revertida de outra maneira, de uma palavra mais bonita. Que Deus abençoe a você, um abraço, uma boa tarde, com meu amigo André Pepe. Com André Pepe, aquele abraço. Tem a vinheta do doutor, né? Senão não tem graça, né? Com o doutor Eduardo, aquele abraço. Tá certo, amigo. Ganhei uma vinheta, cara. Achei Pois ótimo. Ela falou tudo aí, falou tudo, né? Ainda tem a questão. Ó, se eu tô falando que ao vivo a gente se transforma em anjo pra conquistar, você imagina no Tinder. Na net é pior ainda. Tá certo? Aí, né? Assim, não é que antigamente você não tinha violência, é que era menos visível. Olha aí, ó. Feminicídio. O Brasil teve uma mulher morta a cada 6 horas em 2023. É muito, mas é muito. Aliás, uma já é muito. Uma mulher morta no ano inteiro por conta de uma relação frustrada já é muito. Assim, não que antigamente não tivesse, tinha. Mas as casas eram mais isoladas, os vizinhos pouco se metiam, era aquele ditado: em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Então você tinha. Só que, dadas a lei que não foi tipificada, a mídia que não chegava tão junto, o dado passava despercebido. Mas também tinha mais casais que se organizavam de maneira mais fácil. Hoje o pessoal está casando como quem planta batata, assim. Namoro uma semana com o cara, ou namoro com uma semana com a mulher, não vou colocar culpa em ninguém, não. Porque a palavra culpa eu não gosto muito. E não é culpa de ninguém. Bota, como dizia a moça lá da vinheta, bota na casa, já casou e nem conhece direito, não vê os podres, não vê as bondades. Alguém me fez uma definição de amor que eu achei bacana. Na paixão você não vê defeito. No amor você vê, mas percebe que as qualidades são maiores. Eu achei bacana esse conceito. Porque o defeito não vai mudar. Tipo assim, eu tenho um defeito clássico, eu torço pro Vasco. A Aniquele torce pro Flamengo. Eu não vou torcer pro Flamengo. E nem ela vai torcer Nem ela vai torcer pro Vasco. Mas eu não vou brigar com ela por conta de uma besteira. E detalhe, Eu né? já lhe disse que ele ama. E um detalhe, né, gente? Assim, eu já falei isso aqui e vou falar novamente. Quando eu era criança, eu morava em Maceió, as torcidas de CSA e CRB assistiam aos jogos juntas. Juntas, na mesma. Eu assisti na arquibancada vários jogos de CSA e CRB. E ninguém se matava, não, meu Faz amigo. isso hoje? Não dá. Não dá, não. Não dá pra você ir pro grupo de torcedores dos iguais, porque alguém vai pular, vai fazer uma gracinha depois do jogo. Tá ficando ridículo. Torcer em lugar público tá ficando ridículo. Você torce em casa, porque você não se machuca. Aí você vai pra Europa, pode não ter esse tipo de coisa, mas você tem um jogador negro, aí o cara arremessa uma banana, bicho, pro cara, fica fazendo gestos na torcida, entendeu? E ainda tem países complacentes com isso, né? Como se fosse, né? Bobagem, besteira. Não, e como se a Espanha não tivesse nenhum negro lá. É todo mundo branquinho lá. Do olho azul. Do olho azul ou verde. Né? Num país mais pra direita, mas pra esquerda tem um nome, né? Esse negócio, né? Tem um nome. Nome perigoso. Pois é, né? A gente teve os hooligans na Inglaterra, que foram banidos na década de 90 por conta dessas idiotices, rapaz. Você torcer pra uma pessoa, por um time, e você matar outra... É ridículo. Né? Então, assim, voltando pro feminicídio, Eduardo, a gente tá quase no tempo aqui de acabar, e eu te convido a semana que vem a gente tá aqui para ter uma parte 2 disso. A gente falou muito bem sobre a questão de você ouviu em casa, né? A Bíblia diz: ensine a criança no caminho em que deve andar, e até quando crescer não se desviará dele. Mas algumas pessoas só interpretam isso pro lado bom. Tem um lado ruim da coisa também, né? Entendeu? Se você ensinar um menino a ser maconheiro, ele vai ser maconheiro a vida toda. Se você está propondo um caminho para uma criança... Eu estava dando uma aula ontem para o pessoal do Colégio Jeromilton Leite sobre quadros comportamentais. O que esperar de uma criança de 0 a 2, 2 a 7, 7 aos 9, 12, 12 aos 19. Porque eu trabalho com professores, então, na minha cabeça, eles precisam entender. Porque no curso de pedagogia não vê isso.
E eu fiquei sabendo que no curso da psicologia da UFAL não se verá mais isso. Isso é um crime. Mas eu vou guardar para mim. Que é interessante que quando a galera faz um ponto, a família faça um contraponto. Tipo, na turma você aprende tudo, mas em casa você aprende outras coisas que deveriam ser coisas boas. Tipo, respeitar o básico. Respeitar pai e mãe, aquelas palavrinhas santas. Com licença, por favor, obrigado e me desculpe. Isso faz um milagre. A questão de trate o outro como igual a você, não inferior a você. Um feminicida está tratando a mulher como se fosse uma caixa de fósforos vazia. Não serve mais. Então você amassa e joga fora. Quando a família permite que um cara trate uma mulher assim, a falha da criação. Porque o sujeito não vai cair na consciência. Eita! Como tem sujeito que no processo de separação promete: meu amor, eu vou mudar. É um ciclo. Tem a fase da desilusão, da violência e da lua de mel. Desilusão, violência e lua de mel. Vai ser um ciclo repetitivo até que ele lhe mate. Não é drama, é número. Vocês exibiram os números de feminicídio do Brasil. E de Alagoas. Ontem uma moça levou um soco no olho. Ou semana passada, uma foi morta por um policial. Você que me contou essa história. E eu fui olhar outras coisas, outras situações. Por motivos idiotas. A mulher separou, teve um atentado no shopping em Maceió. A moça tinha separado do cara há 4 meses. Sim. E o cara foi lhe dar um presente, deu um tiro na mulher. E se matou. E se matou depois. E o se matar para eximir-se de culpa é ridículo. É tipo assim, não vai ser minha, não é de ninguém, nem eu quero ser de ninguém. Isso é horrível. Do ponto de vista psicológico, é uma falha de crescimento. De formação. De formação de caráter que devia ser em casa. Então, mães e pais de meninos, o recado é para vocês de novo aqui. Cuidem dos seus meninos, ensinem para eles o básico, que é o básico. Ninguém é teu. Ninguém é teu, ninguém é tua posse. O que é teu é aquilo que você comprou. E ponto. Então trate o outro de uma maneira melhor. Limite seu filho. Tem meninos pedindo limites, meninas também, mas eu estou falando de casos de feminicídio. Então o recado é para pais e mães de meninos. Deem limites para os seus filhos, porque o mundo, ele não vai ter um contraponto. Se você não servir agora enquanto eles são menores, não vai servir quando são adultos. Eles vão casar, vão ter filhos e filhas. Imagina o que eles estão passando para frente. Perfeito. Obrigado, Eduardo Augusto Almeida. Você que tem filhos, tá aí, ó. Psicólogo Eduardo. Esse careca mesmo. Psicólogo.eduardo.sm. Tá aí no Instagram, tá? Ele é psicólogo, hipnoterapeuta, tá? E também faz psicoterapia com consultas, aulas e palestras. O telefone para você entrar em contato. Você tá tendo problema, mãe, com seu filho? Quer orientar a sua filha? 99617-8170. E uma novidade, vou começar a atender aqui. Bacana, muito bom. Ao lado da Vinoteca. Vinoteca, isso. Vinoteca. 99617-8170. Amanhã, gente, eu vou conversar com a doutora Larissa Fonseca, dermatologista, e olha o tema: doenças inflamatórias da pele e seu impacto na autoestima. Vamos falar de rosácea, acne e de dermatite seborreica. Amanhã com a doutora Larissa Fonseca, dermatologista da Climag, amanhã às 13 horas. Eduardo, mais uma vez, muito obrigado. Estou super atrasadão aqui, mas na próxima quarta-feira a gente continua esse tema. Se não for minha, não vai ser de ninguém. Parte 2, a revanche. E conte comigo. Estarei aqui. Um abraço, até amanhã. Abraço a todo mundo. Tchau. Valeu, tchau, tchau. Saúde em Foco, na Rádio NS.